Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Ponto de Encontro. Eu sou André Luiz Oliveira e você sabe que aqui todo episódio tem um assunto bacana, um bate-papo e hoje não vai ser diferente. Hoje aqui esse podcast aqui tá repleto. Normalmente vocês estão acostumados a ver eu ali um a um, tete a tete. E hoje aqui vamos debater com três. Vai ser espetacular esse assunto e já coloco assim para vocês. Se inscreve, quem ainda não é inscrito, segue a gente, compartilha esse podcast, que o assunto aqui vai ser bem bacana. E assim, só para dar uma introdução, um gostinho do que nós vamos tratar nesse podcast aqui. Ah, hoje nós vamos explorar histórias inspiradoras de jovens que estão transformando suas realidades por meio de projetos sociais inovadores em diversas comunidades daqui de São Paulo. Esses jovens, que somam cerca de 34 milhões em todo o país, são frequentemente vistos como vítimas das circunstâncias, mas como vamos ver hoje, muitos deles estão assumindo o papel de protagonismo em suas próprias histórias, utilizando iniciativas comunitárias para desenvolver novas habilidades, empreender e criar impacto positivo em suas comunidades para romper o ciclo de pobreza e exclusão social. Nas periferias onde as dificuldades são intensificadas por falta de recursos, esses jovens estão encontrando novas formas de expressar, empreender e estudar. Projetos que incentivam o empreendedorismo entre jovens periféricos e coletivos que lutam pela inclusão racial e educacional são apenas alguns exemplos de como a mobilização comunitária está abrindo portas, criando novas oportunidades. Nesse episódio, vamos ouvir histórias inspiradoras de três jovens que, contra todas as probabilidades, estão transformando suas comunidades e suas vidas. Vamos discutir como essas iniciativas sociais não só oferecem suporte imediato, mas também capacitam esses jovens para se tornarem líderes e agentes de mudança nas suas comunidades. E para esse bate-papo aqui, como eu disse, eu estou com três jovens. Um deles tem é um jovem empreendedor com uma sólida formação em marketing e administração, atualmente aprofundando seus conhecimentos em Product Management. Depois você vai explicar melhor essa história. Com uma trajetória marcada por inovação, ele fundou uma agência que oferece soluções digitais e criação de sites, além de liderar uma startup focada em facilitar o abastecimento de estoques para micro e pequenos negócios. Além de suas conquistas empresariais, ele compartilha seu conhecimento por meio de um blog especializado em produto e dedica parte do seu tempo ao voluntariado, levando alegria a hospitais como Palhaço. Apaixonado por corrida e poker, viu, Fernandinha? Poker. Ele é movido pela busca constante por aprendizado e impacto positivo. Outro jovem que nós temos aqui, ele que vem lá do Piauí, terra do meu sogro. Encontrei em São Paulo o palco para o seu crescimento pessoal e profissional. Estudante de processos gerenciais e executivo em uma empresa de inteligência tributária, ele desempenha um papel crucial na implementação de soluções de inteligência artificial para otimização de processos em empresas de contabilidade. Paralelamente à sua carreira, ele é um líder comunitário ativo, ensinando jovens sobre finanças, maturidade emocional e liderança em sua igreja. Dedicado à leitura e à corrida, ele é movido por uma paixão inabalável por aprendizado contínuo e inovação, sempre buscando ser um agente de transformação. E aqui também nós temos o nosso amigo que ele é graduado em engenharia, tem duas paixões, tecnologia e finanças, é isso? Exatamente. Graduado em engenharia de produção pelo Centro Universitário FEI, atua como analista sênior de informações gerenciais em uma seguradora internacional, onde auxilia os diretores na tomada de decisões, tratando e analisando dados críticos da companhia. Com uma abordagem estratégica, nosso convidado realiza análises detalhadas que visam otimizar receita canal. Ele utiliza ferramentas avançadas e por aí vai, que nós vamos tratar todo esse currículo aqui nesse bate-papo. Então aqui eu tenho a honra de receber aqui no podcast, no Ponto de Encontro,
Elias. Tudo bom, Elias? Tudo bem, prazer estar aqui com você. Espero que a conversa hoje renda bastante. Vai render muito. Fran. Sim. Você prefere Fran ou Francinelson Cruz? Cara, melhor Fran. Melhor Fran. Muito obrigado, Fran. Imagina, eu que agradeço. Espero que seja de aprendizado para ambas as partes aí, que vai agregar muito. Com certeza. E Marcelo Carvalho. Tudo bom, Opa, Marcelo? tudo ótimo, André. Fico muito feliz por você ter nos recebido aqui. Eu tenho certeza que a nossa conversa vai render bastante aqui hoje. Eu tenho certeza disso. Vamos que vamos. E vamos que vamos. Vamos começar esse bate-papo aqui, porque para fazer render. Com certeza. Gente, eu quero saber de vocês o seguinte. Conta um pouquinho da história de cada um de vocês. Ali, infância, adolescência. Eu queria saber um pouquinho de cada um de vocês. Então, bacana. Então, eu acho que eu posso começar, né? Como eu sou Marcelo Carvalho, né? Ainda sou adolescente, eu tenho 26 anos ainda. Sim, até os 29. Exato, é verdade, né? Então, Adolescência. Mas, cara, eu sou um cara, acho que isso que você falou aí de mim fala muito sobre mim, assim. Hoje eu tô seguindo uma carreira muito empreendedora e essa vontade de empreender vem desde muito jovem. Eu vim de uma família muito humilde também, onde eu não tenho uma família empreendedora, mas isso surgiu, essa ideia de empreender, mais como um viés estratégico também, de trazer também uma questão de melhorias para o nosso Brasil, né? Eu acho que ao longo que a gente vai falar muito de empreendedorismo também, Sim. então eu acredito muito que o empreendedorismo é uma solução da gente mudar o nosso Brasil, né? E eu gostaria também de falar para que todos que viessem nos ouvir também venha talvez pegar um pouco esse conhecimento e talvez querer empreender também, que eu tenho certeza que isso pode mudar a vida de outras pessoas e é muito isso. Sou um cara muito apaixonado também por tecnologia, gosto dessa questão de voluntariado, projetos de voluntariado, porque eu acho que isso também é uma forma de a gente ajudar outras pessoas, né? E eu acho Sim. que isso falta muito no nosso Brasil, no nosso dia a dia, ajudar o próximo, e também isso é um simbolismo muito cristão, que eu tenho certeza que o Fran daqui a pouco vai falar também, mas esse simbolismo cristão que também me representa muito é uma forma de a gente não só receber, mas a gente dar para o próximo também aquilo na qual Devolver um Deus tem nos pouquinho para a proporcionado. sociedade aquilo que a sociedade nos dá. Exatamente, perfeitamente. E você, Fran? Cara, sou Fran Ciels, mas pode chamar de Fran. Também tive uma história um pouco semelhante com a do Marcelo, vim lá do Piauí e tudo mais. Não sou de uma família com a classe financeiramente boa, vim de uma família também bem humilde, de recursos financeiros, mas é como você fez um brief aí. Eu vim do Piauí para São Paulo com olhos completamente diferentes, com uma oportunidade de crescimento, tenho um sonho também de empreender, e o ramo que eu trabalho hoje, a profissão que eu estou hoje, ela me abre um leque para poder fazer isso. Então eu já tenho algumas coisas em mente, já tenho algumas ideias para daqui no futuro ter o meu próprio empreendimento, né? E eu acho que é isso. O empreendedor, a gente vai falar um pouco mais sobre isso no podcast, mas o empreendedor é você ver uma necessidade dentro da sociedade, você ter uma ideia e você colocar aquilo em prática. Quando você Sim. faz isso, você se torna um empreendedor. Seja em qualquer área, alimentício, financeiro, saúde, qualquer área, você vê uma necessidade e você colocar aquilo em prática. Então, se alguém também apaixonado por tecnologia, não como o Marcelo, mas gosta um pouco também, porque eu trabalho com isso, trabalho com inteligência artificial, Sim. né, proporcionando ali para os meus clientes uma ganha de tempo e também escalar o negócio deles. E é isso, espero que durante o decorrer eu possa aprender também demais com todos vocês. E você, Elias? Elias, primeiro eu tenho que pedir desculpas para você, porque eu não trouxe um currículo tão caprichado, Que isso. porque quando você acabou mandando pra gente, eu estava aqui com um outro podcast. Então, por favor, se apresente melhor, Elias. Imagina, é um prazer estar aqui falando com você. Então, tem uma história também. Meus pais são migrantes. Eles chegaram aqui, meu pai é da Bahia, minha mãe é de Mato Grosso do Sul. Os dois conheceram aqui em São Paulo. Então, aqui eu tive a terra da oportunidade. Graças a Deus, aqui eles começaram a. Meu pai chegou com uma malinha e foi se arrumando na vida. Graças a isso e algumas bolsas de estudo, eu acabei conseguindo estudar tanto ensino particular, no ensino médio, quanto também no futuro ali numa faculdade. Graças a isso, me envolvi bastante em projetos lá dentro, também projetos sociais antes também, né, no momento que eu estava na minha infância, adolescência, e esses projetos me ajudaram a ter minha primeira oportunidade. Com essa minha primeira oportunidade, eu consegui ali entrar dentro do banco, que na época é o maior banco da América Latina, e na sequência foi graduando ali dentro da empresa em lugares mais concorridos, como posso dizer,
E hoje em dia eu estou aqui em uma empresa multinacional, aqui eu ajudando bastante na tomada de decisões. Gosto bastante também de tecnologia, gosto dessa parte de estratégia, de negócio, de business. Então estamos aqui para explorar mais esses assuntos. Bora lá. Perfeito. O Elias já tocou nessa questão do trabalho, da importância ali de projetos sociais, quanto foram importantes para ele, para o desenvolvimento dele. Para você, Fran, você também chegou a passar ali por algum projeto social? Isso teve alguma importância para você? Cara, eu cheguei a participar de alguns que teve ali na minha época da minha adolescência e tudo mais, na minha cidade, até mesmo imposto ali pelos políticos. Eles viram a oportunidade, né? Viram, na verdade, a necessidade e surgiu ali alguns projetos que eu participei. Então, dentro desses projetos, eu praticava alguns esportes, como capoeira, nunca tinha escutado falar, e aí aquilo me ajudou bastante. Então, durante ali minha pré-adolescência para adolescência, eu sofria de alguns problemas psicológicos. E através desse projeto, eu consegui romper um pouco. Então, fui alguém que eu consegui me relacionar com as outras pessoas, eu conseguia ter esse lado humano, né? Então, esse projeto ele me ajudou bastante na questão do desenvolvimento pessoal. Então, eu Uhum. participei desse projeto, eu já participei também de vários outros projetos, mas o que mais marcou a minha vida e me ajudou nesse desenvolvimento e até mesmo, de fato, abafar esses problemas psicológicos que eu tinha, era esse projeto que eu fazia lá na minha cidade, que tinha esses esportes, principalmente futebol, que eu gosto bastante. Não sei se jogo bem, mas eu gosto bastante. Engana bem. Engana bem, né? Mas me ajudou bastante, cara, nessa questão de desenvolvimento, nessa questão de ser alguém que tem uma visão completamente diferente. E todas as vezes que eu vejo um projeto, que eu vejo que ele visa ali a mudança e a transformação de alguém, eu tento apoiar de alguma forma. Ou de estar junto ali servindo, ou de colocar ideias em prática, ou de financeiro também, se eu tiver recursos para fazer aquilo, porque eu sei que assim como mudou a minha vida em um certo período, ela pode mudar também daquelas outras pessoas que elas estão envolvidas. Inclusive, na região onde eu moro, tem um projeto que eu tenho um sobrinho lá de 11 anos, ele é envolvido também nesse projeto. Que Eu legal. apoio, converso bastante com a pessoa que é responsável, até para entender Uhum. como está o desenvolvimento dele. Então isso me mudou bastante na questão do crescimento e desenvolvimento pessoal e também com as outras pessoas. Sim. E você, Marcelo? Você hoje já está envolvido ali em Sim, um projeto exato. social, Exatamente. né? Atua ali como palhaço em hospitais. Exatamente. Você chegou a participar de algum projeto? Então, como você bem falou, né, hoje eu participo de um projeto que se chama Presente de Alegria. O Sim. Presente de Alegria é um projeto muito grande, então ele está, eu acho que nos principais estados aqui do Brasil, né? Então, a ideia realmente é me despedir de Marcelo, né? Eu sou conhecido como Doutor Xereta lá, tá ligado? Então, estou me pós-graduando ainda como palhaço, mas é um trabalho muito sério. E, de novo, a gente Uhum. leva alegria para as crianças, para os idosos, assim, de São Paulo e como foi em outros estados também. Cara, não Sim. tem coisa melhor, foi o que a gente acabou de falar aqui, a importância de a gente se despir de nós mesmos e tentar entregar o melhor de nós para outras Sim. pessoas, né? Sim. No momento que você chega no hospital, você vê uma criancinha, às vezes que está doente, você ali com um palhaço, você começa a conversar com ela, é uma coisa que às vezes não tem explicação, a criança, Fran, mesmo com dor em alguns momentos, ela não, parece que esqueceu da dor. Esqueceu e dá aquela E começa a risada. rir, exatamente. Como Então, se não assim, existisse. e não tem preço uma coisa dessa, né? Sim. Então, eu acho que é basicamente isso. Eu adoro e eu tenho muita vontade de fazer outros projetos assim. O que tiver à frente aí, o que tiver à minha disposição, tanto ajudar financeiramente ou com o meu tempo, eu tô aí para ajudar com toda certeza. Sensacional. E assim, vocês, por exemplo, o Fran veio lá do Piauí, o Elias veio também da Bahia. É o nosso Não, parceiro lá, você eu sou nasceu daqui. aqui. E, e vocês viveram em bairros mais periféricos, né? Como é que foi ali a realidade, vocês enxergarem ali as oportunidades? Como é que foi as oportunidades que vocês tiveram ali onde vocês nasceram, cresceram? Eu acho assim, dentro da minha visão, trazendo um escopo assim do que eu tenho de visão, acredito Uhum, que às vezes as oportunidades elas são bem poucas, né? sim, Eu acho que o pior de não ter oportunidade é talvez a gente, pelo ambiente ali que a gente está situado, a nossa mentalidade ela acaba diminuindo muito ao ponto de a gente não conseguir acreditar no que a gente pode conseguir Sim. coisas a mais, né? sim, Então acho que vai gerando dentro desse ambiente uma crença muito limitante. E isso é um pilar que é extremamente ruim, e isso
pro mundo inteiro, pro Brasil, pra própria pessoa, que às vezes ela não consegue ver uma forma de ela crescer. Ela tá com esse mindset, essa mentalidade extremamente limitada. Então, acho que crescendo nesse ambiente, eu acho que isso foi um dos principais fatores, assim. Uhum. Mas eu falei, cara, será que realmente eu tenho que ter esse pensamento limitante ou eu posso muito mais? Sim. Né? Então, graças a Deus, eu vim de uma família extremamente bem estruturada, então sempre tive muito apoio, sempre fui muito, digamos assim, aquele cara que, meu, eu vou fazer e ninguém vai me impedir de fazer, eu vou fazer acontecer, então acho que isso é meu Sim. diferencial. Acredito que não é todo mundo que tem isso. Né? Uhum. Mas isso é um dos pilares que eu acho extremamente importante e eu costumo falar até aqui pro Franco e Elias também, quando a gente conversa no nosso dia a dia, cara, que a gente pode muitas coisas, né? Aí até pegando um gancho um pouco de falar de Cristo, do cristianismo, cara, o potencial que Deus deu para nós são potenciais inimagináveis. Então a gente pode fazer tudo o que a gente quiser, desde que a gente realmente queira. Né? Então, por isso que é importante a gente, às vezes, tirar esse mindset, essa mentalidade muito limitada para as coisas realmente começar a fluir, entendeu? Sim, as limitações estão dentro de nós, né? Exato, o Exatamente. tempo todo, né? Eu acho que também não todas as idades também, todo mundo. Às vezes eu conheço gente com, sei lá, 50 anos que começou a fazer uma faculdade agora. Sim. Assim, a mentalidade limitada dela foi para outro lugar. Ela falou, não, eu consigo ainda ter um tempo, e é isso. Eu acho que Uhum. isso é extremamente importante para trazer esse diferencial mesmo, e o crescimento. Eu acredito muito que o Brasil ele acaba tendo uma crença que ele não pode ser o melhor do mundo sobre aqueles assuntos. Isso é algo que eu acabei questionando bastante, mesmo quanto jovem, porque eu acredito que, por exemplo, quando eu vi a história de Santos Dumont, quando eu vi Uhum. algumas histórias assim que falam, poxa, o Brasil é referência nisso, o Brasil é referência no setor bancário, o Brasil é referência no setor de aviões de pequeno porte, é referência no agro. Então são coisas que eu olhava e falava assim, poxa, se eu entrasse em qualquer um desses setores, eu poderia realmente ali aprender o melhor do que o mundo poderia oferecer sobre aquele assunto. Sim. E muitas vezes a gente se trava, a gente fala assim, poxa, eu também, por mais que meus pais chegaram aqui e realmente passaram dificuldades, eu, graças a Deus, eu tive uma estrutura um pouco mais tranquila. Na verdade, nunca Uhum. faltou nada a mim, porém, as histórias que a minha mãe conta, as coisas que a gente foi vivendo, realmente são coisas que a gente percebe que a oportunidade, muitas vezes, quando a pessoa tem pouco, ela acaba não se permitindo sonhar. Uhum. E nesse caso, eu acredito muito que a gente tem que dar uma chance, a gente tem que tentar, a gente tem que ir para cima. Se algum ser humano fez, a gente provavelmente é capaz de fazer também. E se não tiver nenhum ser humano que fez, ainda há uma possibilidade de vir a acontecer. Então é muito sobre isso, sobre você acreditar no seu potencial. Tem uma coisa também que eu gosto de falar, que a gente valoriza muito o curto prazo. No curto prazo a gente acha que muitas coisas acontecem de maneira a não acontecer. Porém, no longo prazo, a gente coloca para baixo. A gente não acredita tanto no poder da disciplina, no poder de você todo dia regar uma plantinha e no final ela dar frutos. É interessante você falar esse negócio do curto prazo, né? Que hoje eu tava vindo pro escritório e eu aproveito o meu tempo, porque eu tenho 40, 50 minutos, às vezes, dependendo do trânsito, de deslocamento. Então eu fico ali ouvindo uma coisa, outra. E vocês que são cristãos, é, a palavra até falava o seguinte, que o milagre, se ele acontecesse todo dia, ele não se chamaria Sim. milagre. Era o comum, Exatamente. banal. Então, justamente isso. A gente às vezes precisa aprender a esperar as coisas acontecerem ali no seu momento certo, na sua hora certa, né? E é isso mesmo, o brasileiro ele não tem essa paciência, Sim. né? E, e você, Fran? Cara, pegando até um gap do que isso que o Marcelo falou referente à questão do ambiente, né? Eu acho que, principalmente no país onde a gente está, tem lugares que sim, eles são mais beneficiados com oportunidades do que outros lugares, né? Então Sim. vamos falar de regionalidade. Você pega, a gente tá em São Paulo, cara, eu tô na maior metrópole do Brasil, o coração financeiro do Brasil é aqui. Hum? Mas você vai Quinta para maior cidade do mundo. Exatamente. Exatamente, é a terceira maior metrópole financeira do mundo também, né? Sim. Se você vai para outras regiões do Brasil, por exemplo, lá para os sertões do Nordeste, a coisa é completamente diferente. É claro que isso não diz que, poxa, porque o Elias está lá em São Paulo,
o Marcelo está lá no Nordeste, o Elias tem mais oportunidade. Não, talvez elas estejam mais visíveis aos olhos e às mãos do Elias, mas talvez para o Marcelo nem tanto. Mas entra muito na questão que o Marcelo falou, na questão de mentalidade. Tem um empresário brasileiro que eu sigo, eu gosto muito de ouvir ele, estava até comentando com os meninos, que um dia eu vou na palestra desse cara porque eu preciso ouvir ele presencial. É o Flávio Augusto. Ele morava no Rio de Janeiro, a história dele não sei se todo mundo conhece, mas no brief ele morava no Rio de Janeiro. Se colocar na nossa realidade, a família dele era muito mais necessitada de todos os recursos, financeiro, saúde, segurança, saneamento básico do que nós. E aí ele, contando a história dele, que ele iria trabalhar e só tinha uma camisa para trabalhar. Ele sempre ia naquela camisa, sempre ia neca ali e tudo mais. E todos os dias quando ele chegava amassado, suado, porque ele pegava um ônibus muito cheio. E se No ele Rio de perdia- Janeiro, ele no, fala. no Rio de Janeiro. Exatamente. Né? A gente sabe que no Rio de Janeiro as temperaturas são lá em cima, né? E o cara tinha que ir bem, com dress code bem alinhado justamente por conta da empresa. E ele falou que chegava um cara lá que morava do lado da empresa, e aquele cara sempre estava alinhado, cheiroso, com roupa diferente. E o Flávio Augusto ele sempre colocou na mente dele: eu tenho um sonho de empreender, eu tenho um sonho de. Eu sou jovem, mas eu vou empreender. Isso aqui é um período para que eu possa aprender e a me desenvolver e sair disso aqui. E ele começou a colocar aquilo em mente. Hoje a gente vê o Flávio Augusto, é empresário, multimilionário, dono de um clube de futebol, tem muitas empresas, e é um cara porque que ele não se prendeu naquele ambiente. Aquele cara que trabalhava do lado dele tinha mais oportunidade, talvez. Você não escuta falar de quem que é esse cara. Talvez é um funcionário dele. Vai saber. Mas o cara que estava num ambiente um pouco mais limitado, que ele se tornou. Mas porque tudo é questão de mentalidade. É a famosa metanoia, né? Que é a transformação da mente. Então, quando a gente muda a nossa mente e não se prende naquele ambiente, as coisas elas começam a acontecer. Por exemplo, eu tenho um sonho de ser empreendedor. Meu coração queima muito por algo voltado a finanças ou tecnologia, para empreender nessas áreas. Mas às vezes eu estou passando no meu bairro e eu vejo alguns empreendimentos tem lá. Por exemplo, na minha rua tem umas 4, 5 pizzarias, mas uma delas se destaca mais que as outras. Eu começo a me perguntar, por que que essa pizzaria se destaca mais do que as outras? Porque o cara tem uma mentalidade diferente. Ele está no mesmo ambiente, mas a mente dele é diferente. Tem loja de roupa, 2 ou 3, mas tem um cara que vende mais, tem um cara que se destaca mais, porque a mente dele é diferente. Os outros não, já ficaram cauterizados com a mente ali por conta do ambiente. Ah, não, eu tô num ambiente que se eu tivesse num bairro um pouco melhor financeiramente, talvez eu estaria alavancando mais o meu negócio. Mas como eu estou num bairro limitado, eu vou aceitar o que tem aqui. Mas o cara que está no mesmo lugar que ele, com o mesmo empreendimento, porque ele tem a mente diferente, ele está muito mais além. Então eu acredito que hoje tem essa questão, sim, da oportunidade, né? E vou falar igual meu pai, ele brincava comigo lá no Piauí. Ele falava, Franciel, essa oportunidade ela é que nem porco-espinho. Se ele vir de frente, você pegar, meu, sucesso. Se passou, já era, você não consegue mais. Né? Então, tem oportunidades em nossas vidas que elas são únicas. E todas elas, tem aquelas que elas vêm até nós, mas tem aquelas que nós construímos. Então, por exemplo, eu estou dentro de uma empresa que ela me dá um leque de oportunidades. Então, ela está me dando, mas tem coisas ali dentro que eu vou precisar construir. Mas isso começa na minha mentalidade. Sim. Entende? Então, eu acredito muito, de fato, tem lugares que eles são mais propiciados. Isso é fato de oportunidade. Um grande exemplo a gente pega na educação do país hoje. Tem lugares, escolas particulares que o dinheiro é muito bem investido e, poxa, as crianças aprendem inglês. As crianças lá já aprendem sobre tecnologia. As crianças de lá já aprendem sobre empreendedorismo, aprendem sobre finanças. Uma escola pública você não vê isso. Você não aprende sobre empreendedorismo na escola pública. Você não aprende sobre finanças, você não aprende sobre inglês. Tem um ou outro ali, mas são casos separados, entende? Mas tem essa questão das oportunidades, mas o principal foco, que eu acredito que é um agente de mudança, é a questão da mentalidade. Independente de onde você nasceu, independente de onde você veio. Se você coloca na sua mente, você muda aquilo e você entra naquele aspecto que ele falou de você ter uma disciplina, cara, isso aqui é pra mim, é sagrado, não posso falhar nisso, eu tenho um sonho. E você colocar todo dia aquele na sua mente é que nem treinar na academia. Quem faz academia há muito tempo pode estar fazendo frio, fazendo calor. A mente dele já foi cauterizada com aquilo. Eu preciso treinar, eu preciso treinar, eu preciso treinar. É como se ele parasse de treinar, o coração dele fosse morrer. Se ele parar de treinar, já era, ele vai morrer. Mas porque mudou a mentalidade dele. Então acredito que essa questão da oportunidade, ela está muito na nossa mente. E o brasileiro é muito preso nisso, né? A gente é muito roubado da nossa mente. Vou dar um exemplo claro. Não sei se vocês sabem, mas os maiores matemáticos administrativos do mundo estão na Índia. Mas por que que a Índia é um país tão pobre financeiramente e os caras não se desenvolvem? Por conta da mentalidade. Então, por exemplo, eu costumo brincar com o pessoal, não sei se pode falar isso aqui, mas o Deus dos caras lá, a gente faz churrasco aqui no final de semana. Entendeu? Os caras idolatram, tipo, um animal que a gente. Os animais, elefante, mas por quê? Por conta de uma mentalidade. Mas o potencial que eles têm é muito grande. Se eles mudassem a mentalidade, talvez eles estariam a outros patamares. Então, acredito que essa é a questão.
Eu acho que essa aí tem um leque bem interessante, né? Porque também tem uma questão de castas. Sim. Hoje, uma pessoa que nasce numa casta, ela não pode subir para outras. Uhum. E isso eu acho muito interessante, quanto isso muitas vezes limita. Quem Sim. sabe ali uma pessoa muito inteligente nasceu numa casta mais baixa e muitas vezes fala, não, se dessa casta não pode sair nada de interessante. Enquanto muitas vezes o meu senhor Salvador veio justamente de uma casta teoricamente ruim. Nazaré era uma cidade recriminada, Uhum. mas olha, surgiu o Salvador que hoje eu coloco a minha fé. Então olha que interessante. Muitas vezes de onde a gente acha que não pode vir nada, pode vir algo que realmente pode mudar o mundo. Exatamente. Verdade. Estão falando de mentalidade e tudo mais. No PNL, Programação Neurolinguística, Sim. tem uma máxima que a gente fala o seguinte: um mapa não é o território, né? Exatamente. E muitas dessas limitações que eu percebo é porque as pessoas estão olhando o mapa, mas elas não estão conseguindo enxergar o território, Exatamente. né, Marcelo? Exatamente. É legal o que o Elias falou, até você deu uma entrada falando da Índia, né, sobre a casta. A casta em si, ela não é mais, como posso dizer, uma coisa cauterizada no regime deles, assim, mas já está muito no psicológico. Sim, Exatamente. Eles em si já se diferenciam uns dos outros. E um negócio que o Fran falou, uma coisa que a gente estava falando antes de vir para cá, que era realmente essa metanoia. Muitas pessoas às vezes não conhecem, mas a metanoia é essa transformação de mente. Você pensar de uma forma diferente, falar também de um aspecto de caráter, de mudança de vida, né? E sim. quantas pessoas precisam ter um pouco dessa metanoia, né? Talvez para lidar bem com outras pessoas no dia a dia, para ter um caráter melhor, que isso é extremamente importante. Mas eu acho que realmente isso, eu acho que está muito cauterizado essa mente limitada na mente do brasileiro e principalmente também dos jovens, né? E isso é um problema que, na minha visão, muito grande. Então, até quando a gente vai ter essa mentalidade extremamente baixa? Isso vai ter um impeditivo para o crescimento, tanto dos jovens quanto de São Paulo, quanto para o No Brasil Brasil, sim. inteiro. A gente citou aqui quanto, às vezes, outros países são muito mais bem desenvolvidos do que o nosso Brasil. Sim. Mas também a nossa mente, acho que talvez a gente não seja tão patriota possível, porque a gente vai abraçando muito só os ideais de fora e esquece das coisas que nós temos aqui no Brasil. Uma cultura muito legal, pessoas muito legal. Eu tava brincando que eu fui pro Chile no ano passado, você encontrava um brasileiro muito fácil. Você andava na rua, via alguém rindo um pouquinho mais. Brasileiro, brasileiro. Cara, o brasileiro é engraçado, o brasileiro tem um potencial Sim. assim extremamente Acolhedor. total, qualquer Carismático. lugar. Né? Então, assim, meu, do nada eu já tô trocando um WhatsApp com 3, 5 pessoas que são meus amigos até hoje. Sim. Sim, Cara, qual outro país que você vai ter, sabe, esse jeitinho, esse carisma? Então, cara, o Brasil ele tem muito potencial, mas as pessoas realmente precisam acreditar mais em si. E talvez não é nem papo coach, né? Que a galera tá falando Não. muito de coach, às vezes é muito chato papo coach, mas não é papo coach. É definir, cara, você pode, mas o que tem te atrapalhado? O que tem te atrapalhado, cara, dá um jeito. Resolve, tenta resolver a situação. Eu sei que às vezes realmente dependendo do ambiente que você tá, é difícil a gente sair daquilo. Mas ser difícil não é impossível, né? O que eu vejo, Marcelo, é que às vezes a pessoa tem até a noção que o Exato. ambiente não é o melhor para ela, mas também ela não se esforça em sair daquele ambiente para buscar algo melhor. Perfeito. Ela aceita. Exatamente. eu acho. O que o Fran falou do Flávio Augusto. Cara, eu sou apaixonado pelo Flávio Augusto. Sim. Eu amo. E realmente, eu acho que o Elias deve ter visto a história também. Cara, é isso. Ele veio de uma família extremamente, assim, de baixa renda, né? Foi Aham. como o Fran falou, ele indo pro trabalho, às vezes todo suado. Mas, cara, ele não desistiu de nenhuma maneira. Sim. Ele foi ao máximo e chegou ao objetivo dele. Claro. Uma coisa a gente vê, às vezes, um empreendedor, o cara já de sucesso, e a gente olha assim, o cara às vezes é um playboy, um cara já nasceu rico. Mas o histórico de um cara que ele veio do zero para um sucesso, esse meio termo é uma história gigantesca. São acertos e erros o tempo todo. Só que Sim. você falou, não desistir. E continuar a vida e tentar chegar ao objetivo. Né? Eu acho que o objetivo de todo mundo é ter uma vida legal, ter um pouco de dinheiro no Sim. bolso, viajar, ser feliz, ter uma família legal ali. Né? É isso. Eu acho que a gente não quer tanto assim.
As pessoas não querem o mundo. As pessoas querem estar bem consigo mesmo, ter uma família legal, viajar e curtir a vida. Essa é a verdade, entendeu? Exatamente. Eu acredito muito também nessa parte de. Eu não sei exatamente até onde você vai, mas eu sei que você vai até onde você acredita, pelo menos. Então vamos Uhum. supor. Se você não acredita em nada, provavelmente você vai estar a ermo. Você vai estar chegando em qualquer lugar. Mas se você acredita em algo, pode ser que você não chegue nesse algo, mas com certeza você vai chegar em algum lugar desse algo. Sim. Porque você colocando um objetivo, você deixa claro para você aonde você quer ir, alguma coisa vai acontecendo naquele caminho. Então vamos supor, eu, por exemplo, quando me planejei, quando era mais adolescente, eu pensava que, eu vou fazer ITA, porque no ITA tem uma bolsa de estudos, essa bolsa de estudos com um dormitório, eu vou poder só estudar, vou poder sair, enfim, da casa dos meus pais, ter minha independência e já estudar. Só Uhum. que eu não consegui ir pro ITA, mas eu consegui entrar numa bolsa na FEI. Então olha que Uhum. interessante. Eu planejei algo e através de um outro caminho eu tive os mesmos objetivos cumpridos. Então é muito sobre isso. Por mais que na época se fala, poxa, qualquer um, podia de pessoas de baixa renda, de pessoas de alta renda, se eu Uhum. falasse, eu quero ITA, todo mundo já, então, meu querido, o ITA é difícil, né? Não é pra Não é você. pra É. você, tome cuidado, não vai se frustrar. Eu entendo muitas vezes quando as pessoas falavam assim pra mim, como se fosse algo, elas assim, poxa, se eu tentasse eu não conseguia. E aí toda vez que eu ouvia, falava isso, meio que eu ouvia isso do meu ouvido. Aí eu pensava assim, tá, então tem que me esforçar mais do que essa pessoa se esforçou. Eu vou ter que dar um passo a mais, fazer algo a mais do que essa pessoa faria. E aí a gente vai indo, claro, em momentos de dificuldade, a gente até pensa, pô, será que essa pessoa tem razão? Só que não pode ficar nesse pensamento. Você tem que seguir de volta, poxa, eu só tenho esse objetivo, eu quero isso. Poxa, que outro caminho eu consigo sair? Beleza, não vai reto aqui, mas qual outro lado aqui eu consigo chegar lá? Uhum. Que no final a vida ela vai se mostrando. Vamos supor, eu paguei 20% do meu ensino médio nos 6 primeiros meses. Por ter pago 20%, eu não tive acesso à ProUni, não tive acesso a todos os programas do governo. Nesse momento, eu poderia falar: poxa, que chato, não vai dar certo para mim. Eu acabei, através do meu objetivo, que eu deixava claro para todo mundo: meu objetivo é fazer uma escola interessante, uma faculdade que eu consiga conseguir meu primeiro emprego. Porque a primeira faculdade, ela tem muito peso em cima do primeiro estágio. Então eu falava assim, quando eu falava, deixava bem claro esse meu objetivo, as pessoas começavam uma hora a falar, poxa, viu a FEI? A FEI ela tem um programa de bolsa independente. Poxa, se você fazer uma prova, ficar entre os primeiros colocados, você ter uma análise socioeconômica, talvez você consiga uma bolsa. E ali eu Uhum. consegui. E através dessa faculdade eu conheci pessoas de A a Z ali, abriu muitas portas, abriu muitas coisas ali que eu nunca imaginei que eu poderia viver, entende? Sim. Então a vida ela vai se mostrando para quem deixa claro os seus sonhos. Entenda também essa questão. Haverá pedradas, mas se mantenha resiliente, saia mais forte disso. Por exemplo, quando momentos de dificuldade que a gente vai passando, a Uhum. gente não tem que simplesmente só voltar ao estágio anterior. A gente tem que voltar mais forte, porque toda dificuldade é uma maneira mais rápida de aprendizado. Sim. Se você erra em alguma coisa, com certeza você já aprendeu um caminho que não dá certo. Então você Exato. já vê com certeza que pode ir para outro lugar. Então, assim, é muito interessante quando a gente vê o quanto a gente pode amadurecer através de caminhos onde a gente hoje não enxerga. Eu acho interessante e no final tudo coopera para o bem do justo. Sim. Hum. Fran, me fala uma coisa. Ah, você tem esse sonho de querer empreender, né? E normalmente, para o brasileiro, o empreender ele costuma vir de uma situação específica, Sim. necessidade, porque ou ele se tornou desempregado, Aham. né? Então ele vê ali o empreender como um caminho para poder colocar a comida na mesa, Sim. né? Isso é o que a gente vê de mais comum, né? Existe também aquele que quer empreender
porque ele quer ter mais flexibilidade, mais liberdade, quer trabalhar para si e não para o outro, né? Ah, porém, na periferia, a gente vê mais essa primeira situação do que essa Sim. segunda situação. E, e é onde que acontece que muitas empresas acabam fechando, encerrando, porque falta educação voltada para o empreendedorismo. Como é que você vê essa questão do empreendedorismo? Cara, perdão pela tossezinha que eu Não, tive. tranquilo. É, Eu vou até desligar o ar aqui para ver se te ajuda, meu amigo. tranquilo. Mas eu vejo da seguinte maneira, entra nesses pontos que você falou e realmente eles são pontos muito fortes, né? Quando eu comecei a ter esse desejo de me tornar um empreendedor e tudo mais, foi justamente na questão que eu falei, meu, eu vou me tornar um empreendedor, eu vou ter mais a questão da liberdade, né? Então, por quê? Quando você trabalha ali no regime CLT, e tem que ter CLT, porque se todo mundo for empreendedor, a economia não anda, né? Alguém vai ter que, tem que ter o cérebro e também tem que ter os braços. Uma sociedade só de empresários, Não dá. eu não vi, não É, conheço não ainda. existe, né? Então, eu vejo que de fato há uma. Como que eu posso falar? Há uma escassez de. Nossa, perdão. Há uma escassez na questão de você sair de fato desse ambiente, né? Porque você fala, meu Deus, eu quero empreender e tudo mais. E aí, quando você olha a realidade, o desafio que é empreender, você fala, meu Deus, será que vale a pena? Ou por quê? Tem um estudo que ele diz que, se eu não me engano, é 80 ou 85% das empresas que começam nos 3 primeiros anos, esses empreendimentos, eles se encerram. Mas o porquê? Porque talvez vai chegar um tempo onde a gente fala nessa questão da escassez, seja a escassez financeira, seja a escassez de ideias, seja a escassez de mão de obra. Então, no meu caso, o que que eu estou fazendo para esse me preparando para daqui um pouco, daqui no futuro, né, eu começar a empreender. Primeiro, eu vejo onde eu quero chegar, Uhum. como que eu vou chegar e quem já chegou onde eu quero chegar. Porque se já tem um caminho construído, não precisa inventar roda. É claro que, tipo assim, Modelagem. exatamente, é claro que, tipo assim, poxa, pode ser que, sei lá, um exemplo, eu tenho um sucesso como um Flávio Augusto, um JJ, um Caio Carneiro, que seja da vida. Possa Sim. ser que sim, mas possa ser que não, ou que seja em menos tempo, ou que seja em maior tempo. Mas eu acredito que é questão de a gente de fato ter aquele cravado no nosso coração, meu, é isso que eu quero. Cara, eu quero ter liberdade. Eu quero ser completamente livre dessa questão do regime CLT, dessa limitação. Então eu vejo no empreendedorismo a questão de eu ter liberdade, liberdade financeira, liberdade de ideias, de ver, a gente estava até comentando quando eu estava vindo, de nós até mesmo dar oportunidades para outras pessoas também. Uhum. Tem um empresário que eu sigo, que eu não vou falar o nome dele, porque ele tá envolvido aí na política e tudo mais, não vou entrar agora nesse assunto, mas ele fala que na empresa dele, o funcionário dele não pode passar mais de 2 anos. Ou porque, ou ele pede para ser mandado embora, ou ele sai de lá para abrir o empreendimento dele. Ele está colocando na mente dessas pessoas que de fato eles estão poder para ser um empreendedor. Mas entra naquela questão, isso está cravado no seu coração? O porquê que você quer ser? Eu acredito que tudo em nossa vida precisa começar com um porquê. Por que que você quer fazer isso? Ah, eu quero fazer porque o Elias faz, deu certo com o Elias. Uhum. Ah, mas não é porque deu certo com o Elias que vai dar com você. Mas o Sim. porquê que deu certo com o Elias? Porque ele tinha algo no coração dele. Era um sonho dele. Ele perseguiu aquilo. Cara, isso aqui é meu sonho. Eu vou perseguir, ainda que perifericamente falando, eu tenho uma limitação que outras pessoas talvez não tiveram, eu vou correr atrás disso. Então eu vejo o empreendedorismo hoje como a questão mesmo de liberdade, liberdade financeira, liberdade para proporcionar até mesmo uma vida melhor para minha família. Uhum. Daqui um pouco vou casar, até mesmo para dar isso também para a família que eu vou construir, né? Hoje eu faço parte de uma família que foi construída pelos meus pais, mas daqui a pouco eu vou ter que construir uma família. Como que eu vou construir isso? Eu preciso ter uma mente completamente fora, né? Fora da caixa. E eu vejo o empreendedorismo como essa grande oportunidade. Quando que isso vai acontecer? Não tenho uma data específica, mas eu acredito que médio a longo prazo isso vai acontecer. Então eu tô fazendo dessa maneira, vendo aonde eu quero chegar, como que eu posso chegar e quem já chegou lá. Né? E de fato não me limitar ao bairro que eu moro hoje, à periferia que eu moro hoje. Porque se eu for olhar para a região onde eu moro e falar, cara, de fato não é para mim. Por quê? Porque na minha região eu não conheço ninguém que saiu daqui, um jovem empreendedor, deu certo, avançou. Não estou dizendo que não tenha, mas é que eu não conheço ainda.
Então, se eu for olhar por essa realidade, por esse prisma, eu vou falar, cara, de fato não é pra mim. Porque eu tô num ambiente onde ninguém é. Entende? É a famosa. Aquele negócio, né? O famoso efeito manada. Você vê um boi, até perdão da palavra. O que que o boi tá olhando na frente dele? A bunda do outro boi. É o que ele vê, ele é limitado àquilo ali. Mas agora, quando ele decide sair da manada, é um pouco perigoso? É um pouco perigoso. Pode vir outros animais para caçar ele, pode vir um leão, pode vir outras coisas para caçar e tirar a vida dele. Mas é um risco que ele corre, porque ele quer sair daquele efeito manada. Uhum. Então, o sair, o empreender, ele vai nos tirar da zona de conforto. Então, durante algum tempo da minha vida, eu falei, não, mas se eu ficar como CLT, trabalhando para os outros, cara, eu vou ter aqui a minha segurança. Eu tenho aqui um seguro de vida, eu tenho aqui uma PLR, eu tenho aqui um vale-refeição, um convênio médico, um convênio odontológico, né? E agora, quando você decide sair para o empreendedorismo, no começo é um pouco desafiador, porque você não tem quem te dê isso, você vai ter que construir isso, é Sim. completamente diferente. Mas acredito que seja isso. Marcelo, você já empreende já há algum tempo. Empreendo, quebrei também. Aí, Acho ó. tá faltando isso pro Fran e tá pensando muito aí. Tem que quebrar tem que pra. quebrar. Eu acho que o Fran tem que colocar uma data. Exato, exato. Cara, eu acho que é isso. De novo, empreender por necessidade não é que é ruim. Sim. O ruim de empreender por necessidade, talvez, é não ter o Um conhecimento ali, conhecimento. né? Eu acho também a pressa. Nossa, às vezes eu perdi o emprego, eu Uhum. preciso de alguma forma trazer um dinheiro aqui para minha casa. Às vezes um cara que tem uma família precisa sustentar, ele vai fazer de tudo para Sim. empreender. E às vezes essa pressa vai levar a uma falta de planejamento, e a falta de planejamento vai fazer com toda certeza que o negócio venha de Sim. alguma forma a quebrar. Normalmente, a maioria dos negócios acaba por falta de fluxo de caixa, o que é muito comum, isso não só nos pequenos quanto nos grandes também. A diferença é que o grande ele tem um fluxo de caixa muito maior que às vezes dá para se sustentar por anos. E tá tudo bem, o Sim. pequeno já não tem. Ele tem um sonho, um pouquinho de dinheiro, ele injeta o dinheiro, vai empreendendo, aí não chega no break-even, aí não tá dando lucro, daqui a pouco não tem mais dinheiro para sustentar o negócio, Exatamente. Sim. né? Mas, de novo, o empreendedorismo é essencial, o empreendedorismo é muito bom, desde que realmente. Acho que, a minha visão, acho que o empreendedorismo também não é para todo mundo. Né? Como a gente Sim. acabou de falar aqui, o empreendedor não tem como ter um mundo só de empreendedores e Não. tudo mais. E não existe um problema, né? Eu acho, eu comecei a empreender, acho que a vontade, eu não sei nem de onde veio, assim. Eu tinha 13 anos, eu vi um cara vendendo camiseta, eu falei, pai, eu quero vender camiseta. Do nada, aí na época eu pesquisando no Google descobri o que era serigrafia. 13 anos, falei, pai, eu quero fazer serigrafia, me dá R$ 100 aí. Aí eu vi que tinha que comprar uma tela e não sei o que, vamos fazer. A gente foi fazendo. Meu pai Sim. foi me ajudando, né? E eu comecei, vendi 2 camisetas, fiquei super feliz. Eu falei, pai, eu vou ficar rico. Já saiu. Já saíram, agora só falta mais 1 milhão, né? Pra mim ficar rico. Mas aí com o tempo a gente vai amadurecendo também, né? 13 anos é Sim. muito jovem, assim. Eu gosto muito da expertise do empreendedorismo. De novo, acredito muito no empreendedorismo, assim, nível Brasil, mundo, uma forma, como eu falei, de mudar a trajetória das pessoas, do mundo. E a geração de emprego, ela é extremamente importante, né? Hoje eu tenho uma startup, como você falou, Uhum. que a ideia é realmente ajudar um micro e pequeno negócio a abastecer seu estoque de maneira mais ágil, né? Se Uhum. eu ajudo esse cara hoje a melhorar a sua gestão, automaticamente ele vai rentabilizar mais, vai entrar mais Sim. dinheiro no negócio dele, e entrando mais dinheiro no negócio dele, ele vai precisar de mais pessoas. Exatamente. Precisando de mais pessoas, ele vai empregar mais pessoas. E empregando mais pessoas tendo dinheiro e sustentando sua família. Tem coisa melhor do que essa? E a Não economia do existe. país girando, né? Exatamente, Sim. e vai continuando. Então, assim, a minha visão é incrível assim, para o empreendedorismo. Né? O Fran é intraempreendedor, né? Sim. Empreende na empresa dele, o que é extremamente relevante também. Com certeza. Tem algo, só pegando um gap disso que o Marcelo falou, da questão que ele falou que nem todos vão ser empreendedor. Isso é fato, principalmente ainda na juventude. Acredito que é muito importante a gente falar do empreendedorismo ainda na juventude, né? Sim. Mas eu tenho algo comigo. Se não, ou você é um empreendedor ou você é um intraempreendedor. O que é um intraempreendedor? É você empreender com o CNPJ dos outros, né? Porque, querendo ou não, às vezes tem a pessoa ali que ela tem a vontade de empreender, mas entra nisso que o Marcelo falou, não é para todo mundo. Cara, mas procure ser um intraempreendedor. É que nem nas empresas. Quem são as pessoas que são mais se destacam? São aquelas que são intraempreendedoras. Tem uma frase do JJ que ele fala o seguinte, que o vencedor, ele faz todos os dias o que o perdedor ocasionalmente faz.
Sim. Por que um cara se destaca mais que os outros? Está no mesmo ambiente, o lugar é o mesmo. Às vezes o salário é até o mesmo, né? Mas porque ele é um intraempreendedor, ele viu ali uma oportunidade. Poxa, posso ser que eu não tenho a mentalidade do Elias para ser um empreendedor, mas a minha mentalidade, a minha condição de ser um intra, então eu vou ser um intraempreendedor. E ele começa a avançar, a ter mais recursos e talvez ele sendo um intraempreendedor é muito melhor do que ele ser um empreendedor. Entende? Exato. Porque a condição dele, a mentalidade dele é estar naquilo ali. Né? Então, eu acredito muito que ou você é um empreendedor ou você é um intraempreendedor. Não tem meio termo. Ou porque a gente tem, nós temos muitas capacidades, né? É igual os meninos aqui comentaram no começo que Deus ele nos deu esse poder, né? Então, Uhum. mas onde é que está isso aqui? É na mente. Né? Exatamente. Então, é na mente, eu coloco isso na minha mente e depois eu coloco isso para fora. Eu começo aqui dentro, depois ele sai para fora. Né? Então, acredito que ou você é, pelo menos é a minha visão, ou você é um empreendedor ou você é um empreendedor. Dá para ser isso. Né? Ah, Dá. não, beleza, quem quiser ficar cômodo ali e tudo mais sendo CLT também não tem problema nenhum. Mas às vezes essa pessoa está se privando e prendendo um potencial tão grande que ela tem que às vezes ela não percebeu. Então, isso é muito real. Sim, Nem total. todo mundo vai ser, mas por mais que nem todo mundo seja, eu acredito que tem as duas vertentes. É o intra e é o empreendedor. E é aquela história, são duas vias, né? Então, um ajuda o outro. Então, acredito que seja isso também. Eu acho que tanto o empreendedor como o intraempreendedor, eu acho que eles têm um viés de pensamento, de Sim, mentalidade muito igual. Porque é um cara Uhum. que é um cara mais despojado, é um cara que não tem medo, é um cara que faz mais acontecer. ativo, né? Tá, a gente tá falando com o Elias agora. Não, todo mundo tem ideia de negócio. Uhum. Mas quanto que É, vale uma ideia de negócio? Não vale nada. Nada. Né? Então, mas o que vale é a execução. uhum, Né? E é justamente esse cara que está empreendendo com o CNPJ dos outros que vai se destacar. Né? Tanto numa área exatamente. comercial como numa área de marketing, como eu falei, Sim. já vim de duas multinacionais também. Mas assim, esse é o diferencial. Ah, cara, qual o problema? Ah, isso aqui não, vamos resolver. Porque tem outras pessoas que vão deixando na gaveta, vai procrastinando. Não, o empreendedor é o cara que ele vai tentar resolver da maneira mais Exatamente. rápida possível, de maneira inteligente, né? Às vezes um pouco mais calculista. Então esse cara ele vai se destacar onde ele chegar. E essa é, não tenho dúvidas disso. Eu gosto muito dessa ideia de empreender dentro das empresas, porque eu acredito muito que ali, geralmente, vamos supor, se eu começasse uma empresa hoje, Uhum. provavelmente eu não teria os melhores salários a serem disponíveis para os funcionários. Então, aonde eu trabalho, eu tenho uma oportunidade gigantesca de aprendizado, onde eu posso tentar um projeto novo, que querendo ou Sim, não, uma empresa também pode ser considerada um projeto novo, Sim. e dentro disso eu consegui agregar aquele conhecimento dos meus pares. Então vamos supor, eu quando entrei dentro do banco, eu acabei me deparando com uma situação onde eu não sabia tanto de finanças. Mas eu tive ali um tutor, que é o Roberto, ele realmente me ensinou tudo que eu sei de finanças. Ele foi realmente um professor de quase de uma pós-graduação, onde ele me mostrou passo a passo, ó, isso aqui é uma linha de margem de giro, isso aqui é uma margem clientes em dia, isso aqui com isso aqui dá o ROI, isso aqui separado, enfim, ele me ensinou tudo que eu precisava para tocar aquele negócio. E o projeto, que é essa questão do ser intraempreendedor, Uhum. ele é muito voltado para mim nessa parte de aplicação disso. Então, vamos supor, eu já tinha ali um pouco de conhecimento de tecnologia, peguei esse conhecimento novo de finanças e, poxa, já consegui fazer um dashboard interessante para acompanhar os números. Então, assim, eu comecei a ter a capacidade de tratar os dados e analisar o que fazer com aqueles números. sim, Então, olha que interessante a evolução que a gente consegue através de se lançar em coisas que inicialmente não estão estruturadas, não estão totalmente tipo assim, poxa, quando eu falei de dashboard, a área não sabia nem o que era Power BI. Eu tive que Uhum. mostrar ali, mostrar a ferramenta, as vantagens dessa ferramenta. Mas isso também me deu uma certa notoriedade a ponto das pessoas falarem, poxa, acho que faz sentido puxar esse menino como analista. E aí eu consegui realmente me estabelecer lá. Então, olha que interessante. Eu aprendi algo novo e ainda Uhum. ganhei um reconhecimento por mostrar essa capacidade. Sendo que boa parte dela eu aprendi lá naquele local. Então, é muito legal quando você começa a pensar o se arriscar, quão pode trazer de benefícios. Sim. O, o empreender, ele requer que o empresário, o intra, o empreendedor, ele corra riscos calculados. sim. Sim.
né? Isso eu fiz um curso no Sebrae chamado Empretec. É um curso que eu recomendo para todo mundo. Tô querendo entrar, já me inscrevi lá, disseram que é Espetacular. muito bom mesmo. Espetacular. Vale muito a pena. Sim. E ele fala muito isso, que é correr riscos calculados, né? E a gente acaba correndo esses riscos ali todos os dias, né? Não tem como você querer empreender sem correr riscos, Não é verdade. Sim. né? Se- Porque, assim, ou você está crescendo ou você está caindo. Não tem meio termo. Né? Estabilidade não existe. Não existe. Inclusive tem uma frase muito interessante de uma pessoa que eu respeito muito que fala assim: quando você começar a acreditar que você tem sucesso, é que você começou a já tipo o declínio. Então assim, quando você se deparar em correr esses riscos, é exatamente isso. Não tem a estagnação, a parte de. Tem uma palavra bonita para estagnação do serviço público, fala muito. Estabilidade. A Estabilidade. estabilidade é uma questão É uma que ela utopia, às vezes, ilusária. né? Ilusória. Utopia total. Total. Estabilidade era algo que nossos pais buscavam, nossos avós Exatamente. buscavam. Tem um livro, eu acho que é o Pai Rico e Pai Pobre, fala Sim. muito É. disso, É. né? Dois viés de pensamento, né? No livro aí fala que ele tinha ali um pai rico, que era um cara que falava um pouco mais de finanças. Não, você tem que empreender, você tem que pegar o seu dinheiro, investir, crescimento. O pai pobre era um cara que às vezes eu entendo. É o pai, não, filho. Estuda, né? Faz a sua faculdade bonitinho. É importante, tá? Sim. Pelo amor de Deus, tem que fazer uma faculdade. Né? Mas estuda bonitinho, vai pro CLT, cara, segurança, Ou vai faz um pro concurso. concurso público, né? Vai viver sua vida com seu salário. Um dia você vai se aposentar e você começa A viver. isso. Exato. Depois dos 60, né? Depois de 60 você começa a viver. Agora, isso é bom ou ruim, eu acho que depende da pessoa. Eu acho que às vezes não tem um bom e um ruim. Cara, o que que é bom pra você? Cara, se o cara tá numa empresa muito feliz, ganhando muito bem, Exatamente. cara, é indiscutível. Sim. Tá ótimo pra ele, perfeito, vamos seguir a vida. Mas se o cara, às vezes como eu, que quer empreender, cara, tu tá gostando também? Ótimo, é isso, segue a vida. Eu acho que o importante é realmente a gente ser feliz com aquilo que a gente tá fazendo. Tendo isso, a gente vai viver muito melhor. O ruim é Exatamente. quando você tá fazendo uma coisa que no fundo você não quer fazer e você tá fazendo isso de uma forma forçada. Então você acaba não vivendo isso. Uhum. E isso vai atrapalhando o seu dia a dia da sua vida. Então isso é completamente inaceitável. É que nem as pessoas brincam, né? Claro que não é desmerecendo ou faltando com respeito, mas, tipo assim, tem muito engenheiro hoje e advogado que é Uber. Mas por que que Sim. os caras são? Aí entra É o nessa. Frank que tá falando. Aí entra, tipo, porque entra muito nessa questão de, às vezes a pessoa ela vai mais por uma questão da necessidade do que algo que vai de fato fazer ela feliz. Vai de fato ela fazer aquilo que ela gosta, né? Tem algo que uma vez eu Não ouvi. sofra. Eu vou. Assim, minha Sim, pode formação falar. é jurídica, sou advogado. Eita. E assim, o, a faculdade ensina o advogado a parte técnica. Mas não. Ele sai técnico. Não, ele sai técnico. Ele sai um ótimo jurista. Só que, cara, quando você resolve abrir um escritório, O desafio. bacana. Só que você não entende nada de finanças. Exatamente. Você não entende nada de marketing. Você não entende nada de gestão de pessoas. Não sabe vender. Você não é empreendedor. É. Inclusive, tem um livro que chama O Mito do Empreendedor, que ele coloca exatamente três categorias: o técnico, Aham. o gestor e o empreendedor. O técnico, ele não vai virar empreendedor. Mas tem muito técnico que ele quer ser empreendedor. Uhum. Só que ele não tem a habilidade, não tem a competência. Só que ele consegue adquirir. Exatamente. Né? Para você que está querendo empreender, ó, ótimo livro. Já, opa, eu vou começar a ler já. Mito do Empreendedor. Eu já vou emprestar já pro Frank. Quais livros eu não tenho? Então, escondendo ouro. Aí, ó. É um livro muito bom, realmente. Mas acho que é isso. Aí a gente volta para aquilo que a gente falou, né? A falta, às vezes, de conhecimento. Realmente, você, às vezes, quando a gente vai conversar com um cara técnico, né? Eu já conversei com pessoas muito técnicas. Em alguns pontos eu também sou técnico, só que a gente, às vezes, tem que entender com quem a gente está falando. Exatamente. Às vezes, um cara, quando ele só é técnico, ele nem se comunicar, ele consegue se comunicar de forma consegue. efetiva. Então, às vezes, ele começa a falar, você fala, ué, não tô entendendo. Eu tinha uma professora de geografia, meu, ela era ótima para dar aula em faculdade, mas para quarta série,
Eu não entendia, Virava. eu não entendia nada, né? Mas eu acho que é isso. Mesmo o cara sendo um técnico, um pouquinho mais de esforço ali, ele consegue Uhum. chegar a um resultado bacana também Sim, por busca aquilo. conhecimento, né? Exato. Hoje o A falta conhecimento de está muito conhecimento, acessível. exato, e Exatamente. a falta de conhecimento, como assim, a gente não deve se fechar. Todo conhecimento ele é muito bom. Porque Uhum. não, meu, a gente está num mundo muito VUCA, tudo muda, muita Sim. volatilidade. Então, cara, eu acho que eu sou esse cara assim, gosto de aprender sempre, gosto de um pouquinho de tudo. Cara, em tecnologia, inteligência artificial, né, que Sim. é o que a gente está em alta, cara, por que não saber pelo menos um pouco? Né? Pra, às vezes um bate-papo aqui no churrasco, cara, por que não? Então é muito gostoso até saber um pouquinho de tudo, eu acho que é extremamente importante, assim. E vamos aproveitar, vamos falar de tecnologia, porque os três ali estão de alguma forma ligados a essa questão de tecnologia. Hoje, tecnologia, quanto que ela é importante para empreender? Eu acho que ela traz muito já essa questão do acesso. Então vamos supor, eu tive uma mentalidade um pouco diferente, muito ali por conta da TV. É o que a gente disse. Quando eu pensava em fazer ITA, foi uma reportagem que apareceu na TV falando sobre como era ser um estudante do ITA, qual que era o processo, o que, que podia ganhar para quem passasse no processo seletivo. Nisso aí eu já falei, poxa, eu quero. Mas só que hoje em dia a gente tem uma vantagem gigantesca na palma da nossa mão. Sim. Exatamente. Então você pode, poxa, eu quero aprender mais, sei lá, sobre banco de dados. Pô, você joga banco de dados, aparece 300 youtubers. Algum deles vai bater com a sua comunicação. Uhum. Algum deles vai começar no seu start, vamos supor, quando fala de investimentos. Eu comecei investimentos numa linguagem de investimentos mais simples. Eu comecei a falar, por exemplo, primo rico, hoje em dia tem primo Uhum. pobre também. Tem. Só que Exatamente. eu fui me aprofundando, e hoje em dia eu vejo coisas, por exemplo, o investidor sardinha. Ele já é uma capacidade técnica muito maior. Ele vai conversar sobre ciclos de mercado, ele vai conversar sobre a balança das empresas. Assim, Elias, não é o mesmo tema? É o mesmo tema, mas a gente começa num lugar e vai se aprofundando. Uhum. E é isso que é legal do YouTube. Lá, cara, tem tudo. Muitas vezes o curso é uma organização do que já está lá. Então imagina, se você tá ali com fone de ouvido, que hoje em dia eu tava até falando com ele, ele aprende muito na leitura, eu gosto muito de aprender por ouvir. Então eu assisto muito podcasts, eu Sim. assisto muito a questão de audiolivros. Então vamos supor, a absorção de conteúdos, ela também te joga em outros ambientes. Exatamente. Do mesmo jeito que o livro, né, fala que você leu 1000 livros, você viveu 1000 vidas, Uhum. a mesma coisa são esses canais de YouTube. Muitas vezes naquele canal de YouTube você sai da sua realidade. Claro, você tem que ter um certo crivo de tudo que você escuta. Uhum. Você tem que falar, poxa, é um conteúdo de internet. O que eu consigo aplicar, o que eu não consigo aplicar. Não é uma simples absorção. Tem que ter um certo nível de análise em cima do que você está absorvendo. Mas, uma vez que você fica nesse ambiente, ouvindo, se deparando com o que está ali, poxa, você muda a sua mentalidade. Você Sim. começa a acreditar em coisas serem possíveis que antes você não acreditava. Você começa a enxergar caminhos que antes você achava que era impossível. Poxa, é o que a gente estava falando aqui, né? A gente mora em São Paulo. Poxa, eu passava na Faria Lima. Eu passava falando, nossa, que prédio bonito. Sabe? Aí, Prédio alto. Meu prédio bairro não tem um alto. prédio desse. Nossa, tudo limpinho, né? Eu ia de bike depois pra lá. Olha que interessante como a vida. Se eu falasse pro Elias lá que ia chegar onde ele estava indo, poxa, eu trabalhei no metro quadrado mais caro da América Latina. Sim. Então, assim, são coisas que foram acontecendo, que só aconteceram porque eu me permiti sonhar. Eu me permiti falar, poxa, é possível. Claro, é o que a gente estava falando, os projetos sociais, eles ajudam nisso. Vamos supor, a disciplina, muitas vezes, vem, por exemplo, é, posso falar assim, né, mais polêmica, mas pode vir da questão, por exemplo, da questão mais militar, pode vir também, por exemplo, de um esporte, pode Uhum. vir também de uma igreja. Então, assim, ele pode vir de diversas esferas. A disciplina, ela se permeia em várias esferas. E é o que, que vai ter basicamente? Constância. Tudo onde tem muita constância, você acaba muitas vezes vendo ali algum sinal de disciplina. E Uhum. essa disciplina, quando você tem acesso a coisas diferentes, vamos supor que a música me trouxe essa questão, né, de ter acesso a públicos diferentes. Poxa, você começa a falar assim, poxa, tá muito longe, mas eu tenho muito tempo de vida, eu consigo. Talvez, eu tô falando de tempo de vida, já seja uma trava minha, por isso que eu tô falando,
você começa a se expor, por isso que eu gosto muito da liberdade de expressão. Quando você começa a se expor, você consegue se podar. As pessoas conseguem te falar, você consegue remanejar os seus pensamentos. Então, muitas vezes, eu sou muito a favor. Quer falar besteira? Fale. Mas, entenda, as pessoas vão te corrigir. E que bom. Porque uma vez que você falou algo e você foi corrigido, você conseguiu mudar uma mentalidade. Sim. Você deixou de pagar um preço que você muitas vezes ali ia pagar se continuasse pensando do mesmo jeito calado na sua. Porque as suas ações não vão mudar. Você vai Sim. fazer o que você acredita. Então você expô-las, colocá-las para fora, vai fazer com que alguém consiga muitas vezes corrigir a rota. Os feedbacks foram muito importantes na minha carreira. Alguns Uhum. deles fizeram eu sair chorando. Faz parte. Faz parte. Mas eu agradeço a Deus até esses mesmos que fizeram chorar. Uhum. Porque esses foram os que mais fizeram mudar de rota. Foram os que mais fizeram eu realmente absorver que aquela situação, se continuasse daquele jeito, não ia gerar bons frutos. Sim. Sim. Uhum. Você falou, né, da questão, André, da tecnologia no empreendedorismo. Até que ponto ela é importante? Cara, eu acho que do começo ao fim. E ela ajuda muito, principalmente na questão do crescimento do negócio. Eu acredito, assim, que é um viés. Eu acredito que a tecnologia ela não consegue chegar no nível de fazer o que nós, seres humanos, temos a capacidade de fazer. Por exemplo, você pega aquele robozinho lá que limpa a casa. Ele não limpa a casa. Ele tira o grosso, mas eu tenho certeza, ele não faz igual a gente faz, né? Dando aqui um Uhum. exemplo. Mas hoje eu trabalho no mercado que é completamente voltado para a tecnologia. Inclusive, ontem e hoje teve o maior evento da América Latina de tecnologia para o nicho contábil, que é o nicho pelo qual eu trabalho. O que acontece? Quando eu falo com um rapaz, com uma pessoa lá da ponta que pode se tornar meu futuro cliente, eu mostro para ele a importância que tem. Ou porque hoje o contador, falando da minha realidade, o quanto que a Sim. tecnologia afeta, tá? Hoje o contador tem muito processo que ele faz que é de maneira manual. E ele tem um prazo para fazer aquilo para entregar para o cliente dele lá na ponta, né? O empresário lá na ponta. E aí o que acontece? Se ele tem uma tecnologia que vai levar ele a otimizar o tempo dele, a ser mais cirúrgico, a levar ele a crescer com essa tecnologia, de uma forma ou outra ele vai ter a necessidade de fazer isso. Porque lá atrás, muitos tempos atrás, eu não era nem nascido, tinha um modelo que era a máquina de datilografia que os contadores Uhum. usavam. Tinha um modelo que era a gelatina. Se você fala com um contador hoje, que é um pouco mais velho, tem ali a base dos 60, 70 anos, quando eu falo com ele que eu toco nesse assunto, rapaz, já passou pela época do modelo gelatina, da máquina de datilografia, o cara quer me matar do telefone. Ele Uhum. sabe como que era a dor lá. Agora eu falo para ele, você não vai mais precisar disso não, cara. Eu tenho aqui uma solução, uma tecnologia que ela vai trazer para você na palma da mão em tempo real. Ou seja, eu estou otimizando o seu tempo e levando você a fazer um trabalho mais cirúrgico. Uma hora ou outra ele vai ter que se render àquela tecnologia. Então eu acredito que hoje a tecnologia ela tem muita diferença no empreendedorismo, mas muita mesmo, porque ela facilita a nossa vida, né? Ela é o nosso braço direito, ali, vamos se dizer, né? Porque não tem como você querer algumas coisas sem ter ela. Igual o Elias falou, cara, por exemplo, a gente é completamente dependente do celular. Que Deus me livre acontecer de ser roubado hoje, meu banco tá aqui, minha carteira Sim. de habilitação tá aqui, tudo tá aqui dentro. Já era, eu tô lascado, mas porque nós somos dependentes da tecnologia. Então acredito que ela tem um impacto muito grande na questão do empreendedorismo. Impacta e muito, principalmente na questão de crescimento e na otimização de processo. Então, total, eu acho que a tecnologia ela é um grande facilitador, né? Em todos os pontos, desde ali da dona de casa, como o Fran falou, né? Ter uma maquininha para limpar a sua casa e não Sim. tirar nem o grosso. Exatamente. Tirar só o fino, o grosso é depois, né? É. Tem que vai mais forte. Mas eu acho que no empreendedorismo ele é extremamente importante. Eu acho que, principalmente agora no século XXI, nesses últimos anos, não tem como às vezes a gente falar de empreendedorismo sem falar de tecnologia no dia a dia. Cara, hoje quem não usa o chat GPT? Eu uso todos os dias, Sim. assim, e é muito bom, é um ótimo facilitador. Quem sabe usar é uma ótima ferramenta de estudo também. Sim. Exatamente. Então, assim, tem várias formas de você usar a tecnologia ao seu favor, né? Às vezes tanto para o bem, tanto para o mal também. Eu acho que cada É. um usa da melhor forma possível. Mas a tecnologia voltada para o empreendedorismo é extremamente importante. Às vezes você pega, principalmente o varejo, que ainda assim é um modelo tradicional de negócio, mas ainda assim existem muitos modelos tradicionais no varejo. Mas mesmo sendo um modelo tradicional, existe uma forma de você implementar uma tecnologia, né? Às vezes, uma tecnologia para você falar com o cliente de forma mais rápida, usar um Sim. chatbot da vida. Então, assim,
Existe várias formas, né? E cada dia mais eu acho que a tecnologia ela vem para facilitar tanto o empreendedor como o dia a dia das pessoas. Assim como o Fran disse, hoje o uso do celular, eu não consigo sair de casa sem. Se eu viesse para esse podcast no meio do caminho, eu faço, cadê meu celular? E eu vou estar na minha Esquece a casa. carteira, mas esquece o Não, celular. exatamente. Assim, é uma coisa de louco. Mas mesmo assim é extremamente importante, Sim. né? A tecnologia no nosso dia a dia, na nossa vida. E para o Sim. empreendedorismo eu tenho certeza que a cada dia mais ela vai tanto crescer, se desenvolver e vai ser um facilitador para a vida do empreendedor. Mas claro que, mesmo a tecnologia sendo um grande favorecedor, né, do nosso dia a dia, Uhum. a gente tem muitas coisas também que vieram para o Brasil, para o mundo, e durante pouco tempo já não se fala mais, né? A gente estava falando até alguns meses atrás de metaverso. Todo mundo falava de metaverso. Né? E cadê o metaverso hoje? Não Não se vingou. fala mais, ninguém entra mais em detalhes. Hoje é o chat GPT e tudo mais. Eu já acredito que pode ser algo que a gente vai falar durante muito tempo, que tem crescido muito, mas a Sim. tecnologia ela é referência, ela é extremamente importante em qualquer mercado, desde uma startup pequena, grande, a um modelo tradicional de negócio. Então, hoje você vê praticamente todas as bigs estão buscando ali alguma forma Exato. de trabalhar IA, né? Exatamente. E muitas startups têm entrado nesse mercado Sim. de IA e, cara, e você vê, e às vezes eu vejo algumas startups focadas em IA que eu falo, cara, não tem como esse negócio tá certo. Aí passa 2 meses, o cara recebeu 5 milhões de reais de aporte para crescer o negócio. Sim. Então, assim, é uma coisa de louco. Talvez estejam aproveitando o mercado atual, sim. Mas é isso, Talvez. as grandes empresas estão investindo. Acho que é esse facilitador que hoje está na mão de todo mundo e sabendo usar da melhor forma possível vai ajudar Uhum. muito aí. Como um grande amante de tecnologia, eu gosto até de dar um conselho. Todas as tecnologias, elas sempre vêm com uma fase eufórica no começo. Todas elas ficam, por exemplo, as pessoas falam NFTs também, outro exemplo. É Uhum. verdade. NFTs, o macaco do Neymar, o terreno no E metaverso que vai valer custava muito caro, né? milhões. Esses É. NFTs agora tá Sim. quase centavos, é uma loucura. Sim. E aí, toda vez que você vê alguma coisa em tecnologia, você tem que pensar assim, tá, como é que eu usaria isso no meu dia a dia? Poxa, o pessoal fala, fazer essa reunião que a gente está no metaverso, qual que era a ideia? Fazer essa reunião de maneira virtual. Só que para fazer isso, teria que ter algo muito mais potente do que um celular, que seria aqueles óculos virtuais, teria que ter todo um hardware, né, que chama, para acompanhar esse software. E por Uhum. isso que muito disso não se deu certo. Agora, quando a gente vê, por exemplo, agora, inteligências artificiais. As inteligências artificiais existiam, ó, há muito tempo. Sim, sim, sim. Só que eram inteligências voltadas a um fim. Então vamos supor, eu quero saber comportamentos estranhos dentro de agências. Eu quero saber quanto eu vou conseguir fazer uma logística melhor. Treinava um modelo e o modelo falava. Porque a IA basicamente é um sistema preditivo, onde a próxima palavra tem extremamente um acerto perante a anterior. Basicamente é estatística pura, aquilo lá. É uma máquina tomando decisões de maneira muito rápida. E que vai aprendendo, né? E que vai Vai aprender. E aprender. como é que Essa é aprende? louco. A gente usando. Exatamente. Olha só, porque eu acredito muito nessa parte de inteligência artificial. Porque o que mais faz ela crescer é o que mais faz ela ser usada. Exatamente. Por isso que eu acredito muito mais no longo prazo da inteligência artificial do que Sim. esses outros, por exemplo. Sim. Agora, uma coisa muito interessante que eu gosto de falar é a questão da naturalidade. Aonde aquele serviço ele pode de fato ser empregado de maneira a não ser gasto muitos recursos para isso. Por exemplo, a galera está falando no chat. Quanto mais você usar, mais ela treina, mais assertiva ela fica, mais público ela atrai. Vamos supor, inteligências artificiais. Poxa, eu vou montar um data center que vai processar palavras de maneira extremamente rápida para que eu tomar a decisão ali da próxima. Enfim, criar uma inteligência artificial. Poxa, talvez já tenha passado um pouco disso, do prazo dessa. Talvez utilizar uma inteligência artificial já existente para que eu possa, em cima dela, aplicá-la. Então, vamos supor, estava até passando com ele algumas situações. Hoje em dia, a inteligência artificial reconhece as coisas que tem dentro da imagem. Poxa, então eu pego uma Sim. imagem e com um fim eu chego em outra coisa. Então vamos supor, eu vi um aplicativo recentemente que você perguntava o que tem, por exemplo, na Bíblia sobre aquele assunto e trazia cada texto ou Uhum. sobre aquilo que estava falando. Então são aplicações para pessoas que ainda não estão acostumadas com essa tecnologia. Então, realmente, qual que é o benefício? Você usar a falta do conhecimento
a não prejudicar a pessoa. Então vamos supor, para você realmente fazer a inteligência artificial no máximo, você tem que fazer como se fosse quase uma programação. Poxa, fale que nem um nutrólogo especializado em Uhum. esportivo, que tem um exame XPTO e gostaria de tal objetivo. Poxa, no momento que você fechou muito bem esse cenário, ela consegue trabalhar muito bem em cima disso, porque ela fecha o modelinho dela. Agora, se você não tem o conhecimento para colocar esse prompt, isso é algo tão interessante. Poxa, se você simplificar isso, poxa, a pessoa já vai usar o seu, não vai usar o chat GPT. Ah, mas Sim. é o chat GPT atrás, tudo bem. Mas ali ela está usando uma coisa que para ela é mais fácil. Então é isso que eu gosto de pensar. Por exemplo, o São Paulo é o coração das empresas do Brasil. Boa parte das empresas do Brasil tem sede administrativa aqui. Uhum. Então, poxa, se eu tenho a maior parte das empresas aqui, poxa, faz sentido eu ter faculdades aqui em volta que falem sobre empresas. Fale sobre marketing, fale Uhum. sobre finanças, fale sobre jurídico, porque essa parte está aqui. Agora vamos supor, o Fran é um excelente vendedor. Poxa, vendedor eu preciso em qualquer lugar do Brasil. Poxa, Sim. então por que eu não faço uma faculdade mais rápida, talvez sobre vender, sobre a arte da persuasão, sobre coisas em relação a isso, nos locais onde eu vou vender. Então, é muito respeitar as coisas naturais. Então, eu acho que a maior recomendação que eu dou sobre tecnologia é isso. Pensa como qualquer tecnologia nova que estiver em euforia, como é que eu faço para aplicar. E em investimentos, até dou uma dica de investimento interessante. Tudo que tiver muito em alta, geralmente tá caro. Sim. Então vamos supor, a inteligência artificial. Qual que é a pá da busca do ouro da inteligência artificial? A NVIDIA, que faz processamento desses dados. Poxa, já esticou demais, talvez. Né? Então são coisas que eu estou falando assim, não querendo dar um posicionamento, mas sim querendo dar uma entender o quê? Que muitas vezes a gente vê algo muito interessante, porque todo mundo está vendo como interessante, mas a gente tem que ter uma análise crítica em cima, certo? Acho que é isso. Entendi. E olha quem tá aqui, ó, nos assistindo, acompanhando. O Valdir. Vamos aproveitar, vamos chamar o Valdir aqui para esse bate-papo. Vem cá, Valdir, vem cá. Estamos aqui com o Valdir, ele que trabalhou lá na Câmara Municipal como chefe de gabinete do Rodolfo e tá ali na campanha do Rodolfo Despachante. E assim, você viu que esse bate-papo aqui de jovens, empreendedorismo. Valdir, você que está já nessa parte política já há tanto tempo, como que você olha essa juventude empreendendo? Bom, primeiro, boa noite a todos. Boa noite. Boa Obrigado pela noite. oportunidade, André. Eu estou ali assistindo vocês debatendo, realmente o nível é impressionante. Fiquei muito feliz de poder fazer parte desse encontro com você, com essa juventude. E assim, para falar a verdade, mais aprendi do que tenho para ensinar, né? Tenho idade para ser talvez pai de todos aí. Mas algumas coisas me chamaram a atenção, né? A primeira parte, quando você fala de três jovens de periferia. E aí você chega à conclusão que vocês são exceções a uma regra. E isso é triste. Por que é triste? Eu entendo que o poder público, ele poderia fazer muito mais, mas ele gosta do assistencialismo para manter a rédea do controle das pessoas de baixa renda, para poder exatamente a cada 2 anos, em épocas de eleições, e vir com assistencialismo barato Exatamente. e fazer esse jogo político sujo, nojento, asqueroso, e me perdoe aí se eu me exagerar no O microfone é vocabulário, seu, bora lá. porque eu até brinco, não, eu falo para os meus amigos, eu sou apaixonado por política, eu vivo projetos sociais, vivo o terceiro setor, mas odeio político. Porque realmente essa forma que eles administram, eles têm condições de fazer um atendimento muito mais eficaz, muito mais propício para as Sim. comunidades, mas repetindo, eles querem manter essa rédea. E assim, a gente traz aqui 3 exceções a essa regra. Sim. E isso é triste para quem tem, e a palavra que eu gosto de usar é empatia. A gente tem um gabinete que a gente mesmo não tendo mais ele, o efetivo, no coisa, a gente transferiu para o nosso escritório toda a estrutura de atendimento desse gabinete para esse escritório.
E até a gente brinca que a gente continua chorando com as pessoas porque tem muita empatia nesse processo. Então, quando você fala vou repetindo, quando você fala de 3 jovens que tiveram sucesso, etc., infelizmente é a realidade da minoria, porque as referências que existem lá são Exatamente. totalmente deturpadas, são totalmente perdidas, né? E quando você tocou no assunto do problema psicológico, para mim isso é fundamental. Nós, eu tenho quase 60 anos, a minha geração é uma geração que a gente estava até comentando aqui. Você fazia 10 tarefas por dia. Exatamente. Você ia em 5, 6 clientes, talvez almoçava, ia no banco e quando chegava em casa você tinha uma informação ali de noticiário quando você assistia. Sim. Hoje você é bombardeado de informações, Tempo tragédias e acontecimentos e não sei o que lá. E isso abalou todo o emocional. Eu vejo às vezes as pessoas falando sem empatia nenhuma, é mimimi, é doença do século XXI e não sei o que lá, e não entenderam que realmente nós estamos emocionalmente abalados por Sim, N exato. fatores. E aí, quando a gente fala nesse sentido dessas informações, entrando no que vocês falaram, você falou do que você abalou psicologicamente, hoje eu esqueci o nome do nosso atleta paralímpico que ganhou uma medalha nos 5.000 metros. E o antigo medalhista ficou em terceiro lugar, né? E o repórter entrevistando ele ali, primeiro entrevistou que ficou o brasileiro em terceiro lugar, muito feliz, ele disse que teve problemas de contusão no ciclo olímpico, um pouco antes da competição pegou uma virose que, pô, ele foi longe demais até a condição física dele, mas estava com o emocional bom, porque o coach, como é que é o nome do coach? Me ajuda que eu falei para vocês aquela hora. Coach de rendimento, o meu psicólogo, estava tudo bem e tal, e dentro da minha condição física, o terceiro lugar ficou legal. Pô, e fala sobre o cara que ganhou o primeiro. Pô, é um menino que merece, ele teve um problema em Tóquio, tal, tal, tal. Ele veio com uma frustração. E aí foram entrevistar o rapaz de Tóquio. E ele falando assim, oh, não, meu coach de rendimento, meu psicólogo trabalharam comigo, porque sempre que eu chegava ali na competição, fisicamente bem, com a estratégia montada, mas minha cabeça entrava em parafuso e eu não acontecia. E hoje deu tudo certo, bateu o recorde mundial. Onde eu quero chegar com essa fala? Na realidade, eles são atletas paralímpicos de alto rendimento que têm toda essa estrutura. E a pessoa da deficiência da ponta da corda? Que estrutura? Como é que ela trabalha isso? Como é que ela trabalha com esse perrengue emocional que você acabou de testemunhar para nós aqui? Então, é difícil você não pensar em política pública e ignorar todas essas realidades, né? Sim. E aí, quando você fala desculpa já entrando aí sem ser questionado, mas já aproveitando que eu estou ali, eu estou prestando atenção, estou apaixonado pelo que eu vi. Quando você fala de tecnologia, para mim, o que mais me importa na tecnologia é o direito de igualdade de oportunidade que isso trouxe para as pessoas que não estão nas grandes centros comerciais como São Paulo. Exatamente. A gente que mora em São Paulo, a gente já está acostumado com o oba-oba da tecnologia, Twitter, banco, etc. Tal. Mas, vou dar um exemplo banal, futebol, né? Por que vocês falaram que gostam de futebol, também gosto, sou atleta amador, ex-profissional, etc. Tal. Quando você fala assim se questiona assim, não tem mais boa no futebol, não tem mais aquele cara a mosca, como é que é? A baba de quiabo, né? Aquele jogo fácil. Fácil. Por quê? O cara lá Corintiano que eu diga, viu? né? O cara que nunca teve acesso, hoje o cara dá um Google, o cara tem acesso à informação nutricional, informação psicológica. O que a tecnologia trouxe para a condição dela se igualar com o mundo de uma forma mais global, né? Então, tudo que eu vi aqui é um encontro do que eu acredito e as políticas públicas têm que ser voltadas, né? Fortalecer o terceiro setor, fortalecer essas oficinas, o Elias falou sobre isso, que a disciplina veio talvez através de uma religião, através de um esporte, e aí você se você for ver os nossos atletas, acabamos de sair de uma Olimpíada, entramos na Paralimpíada,
99% desses atletas surgiram de projetos sociais, do terceiro setor, de oficinas. Se você, né? Porque e aí vem uma tese que eu tenho que assim, meu irmão fala assim: se eu pudesse, eu tenho minha esposa, meus filhos, que eu gostaria de levá-los na Disney, mas se não der para ser feliz na Disney, eu tenho que ser feliz na praça ali onde tem o carrossel, o brinquedinho. E aí, senão todos seriam médicos, todos seriam engenheiros, não teria o operador, não teria quem fizesse a faxina, etc. Mas o que eu entendo nessa fala, já me alongando, perdão por isso, é que as oportunidades elas têm que ser dadas. E a opção, o arbítrio é de cada um. O que não pode faltar é a oportunidade. E isso é obrigação do poder público. Essa é a peça fundamental para que a gente tenha uma transformação na nossa sociedade. Sim. É você capacitar a pessoa e ela ter o arbítrio. Se eu quero ser um empreendedor, se eu quero continuar na minha vida estagnada, seja o que for, mas a capacitação para essa pessoa, o poder público tem que colocar na mesa dela. Isso não pode faltar. É verdade. Obrigado, por enquanto. Sensacional, Valdir. Você Cara, deu uma aula em todos os passou o recado ali, ó. É. Gente, eu tô assim, lisonjeado de tê-los aqui. Tenho só a agradecer vocês terem aceitado o convite, ter Imagina. deslocado de longe para cá. Mas antes da gente encerrar, queria que cada um de vocês deixasse ali um recado, uma mensagem. E aproveita também para fazer o jabá de vocês, divulga a rede social, onde o pessoal encontra vocês. Então, vamos começar aqui. Vamos lá, Fran. Vamos lá. Cara, primeiramente eu quero agradecer, né, pela oportunidade. Foi um bate-papo muito bom, foi uma troca muito boa. A gente já tinha conhecido o Valdir há alguns dias atrás, né, Valdir? A gente tava no almoço ali, bateu um papo, que era para durar 15, 30 minutos e foi 1h30, quase 2 horas, uma troca muito boa. Ele, Né? ele falou que ele Posso foi contar essa história? sabatinado. Posso contar essa história? Cara, assim, a história Tem que fala contar, muito. tem que contar. Você não pode sair daqui sem contar essa história. Não, a gente, assim, com todo respeito, né? A gente tá em plena campanha, o Rodolfo está em plena campanha, e nós estamos visitando comunidades e pontos periféricos que realmente não são comunidades constituídas já. É triste, triste. E sem menosprezar, peço até já confessei, estou contando aqui porque já confessei isso para eles. Estamos indo para mais uma agenda no ponto periférico. Pô, quando eu encontro essas 3 feras lá, rapaz, veio direto no queixo, estômago, ponta do queixo, olho. Eu falei, graças a Deus, cara, que a gente está podendo debater nesse alto nível, construir políticas públicas. São meninos que a gente quer trazer para dentro dos nossos projetos, porque é exatamente isso que a gente acredita. A gente tem uma ideia, tem um conceito, mas a gente não tem todas as verdades. A gente tem que dar voz para aqueles que têm voz para serem ditas. E esses são 3 exemplos claros disso, de que esse país tem jeito. Desculpa, viu? Não, imagina, tranquilo. E foi uma conversa muito proveitosa, né? Sim. A gente ficou, como eu falei, a gente ficou muito tempo, quase 3 horas ali conversando. Eu acho que foi conversa muito válida em todos os pontos. A gente discutiu pontos interessantíssimos. Porque a agenda de política é 15 minutos. Né? É a Rainha Elizabeth, né? Ele chega, oi, eu sou o Rodolfo Despacho. Não! A gente ficou 1h30 discutindo política pública. Aí fizemos uma conversa online também, que era para ser meia hora, ficou 2 horas. Acabou o tempo do Meet. Não, vamos marcar de novo, entrar de novo e conversando. Mas, cara, foi conversas interessantes. Não, porque é apaixonante, né? Os meninos são sensacionais, eles têm uma visão fora. O Elias era o mais quietinho no dia, daqui a pouco. Hoje tá com. Não, ele só finge, é O cara- uma dele. Eu tava ali, o Marcelo tava aqui meio longe, o Elias do meu lado, daqui a pouco. Pá! Nossa Senhor, o que foi isso? O homem começou a falar. Jesus. Desculpa, Não, continua. tranquilo, você tem liberdade para isso. Mas, cara, se eu pudesse deixar uma mensagem de tudo aquilo que nós falamos, é que, cara, você precisa primeiro acreditar. Não defendendo aqui uma religião ou algo do tipo, né? Cada um acredita naquilo que ele quer. Mas você precisa acreditar, porque tanto a Bíblia como a psicologia, ela fala que assim como um homem ele imagina,
Assim ele é. Então, primeiro de tudo, você precisa acreditar, cara, porque é aquela questão, se você não fizer por você, cara, esquece, o Marcelo não vai fazer por mim aquilo que eu posso fazer. Isso é fato, ele pode ser um braço Sim. para me ajudar, mas se eu pudesse deixar, eu deixaria. Esse cara acredita. Você tem um sonho, você tem um alvo, você quer ser um empreendedor, quer permanecer no CLT, quer ser um intraempreendedor, independente também do ramo que você vai entrar, é política, é finanças, é saúde, é agronegócio, é qualquer um, você precisa acreditar naquilo. Uhum. Acreditar e depois o porquê que eu estou fazendo isso. Né? Então, eu acho que quando você tem isso, o resto ele vai ser consequência, os recursos vão ser consequência, as pessoas que você vai se conectar para aquele sonho, ele se torne realidade dentro de um curto, médio ou longo prazo, ele vai ser consequência. Né? Então, se eu pudesse deixar uma mensagem, eu deixaria essa mensagem, né? Minha rede social, se quiser seguir, é Francielson RL lá no Instagram, se quiser pegar meu WhatsApp também, o pessoal tem meu WhatsApp, pode me chamar. Mas se eu pudesse deixar a mensagem, eu deixaria essa. Você precisa, de fato, acreditar naquilo que você está fazendo. E o porquê que você está fazendo aquilo? Porque hoje a gente vive no mundo, principalmente no Brasil. Nossa, eu vi o Valdir com o iPhone 15. Eu vou comprar o iPhone 15. Mas não tem nem o dinheiro para comprar o 8 que já saiu de moda. Mas eu quero o 15, porque o Valdir tem um 15. Entende? Então, mas não que aquele é um desejo do meu coração, não que aquele é um sonho. Então, cara, se você acredita, faz. E também o porquê que você faz aquilo. Então, acho que eu deixaria essa mensagem, de fato, para a gente encerrar. Sensacional. Você, Marcelo? Então, bacana. Eu acho que se realmente, assim, dando uma mensagem, eu acho que, cara, acredite no potencial de vocês, né? Não importa de onde você veio, não importa quem jogou, às vezes, um peso em você que fez você desacreditar de você mesmo. Acredite no seu em você mesmo e que você venha realmente ter uma metanoia aí no seu pensamento para que você se Uhum. transforme e tudo mais. Acredite no seu potencial. Nada é impossível para aquele que crê, para aquele que se esforça bastante Sim, para tentar alcançar um objetivo. Eu acho que é isso, e quem quiser me seguir nas redes sociais é o Marcelo Carvalho, com 2 Os no final. Quem quiser também seguir meu blog, Produktando, que é um blog focado em pessoas que querem aprender mais sobre o produto. Basicamente é isso, e é isso, cara. Acredite em você mesmo. Por que não, né? Vamos conquistar aí o máximo de coisas possíveis. Acho que ele sempre... Valdir, você? Não, então é isso aí. Eu não sei minha rede social de cor. Ai, ai. Mas é importante, estamos nessa empreitada aí com o Rodolfo Despachante, fazendo que ele volte para dia 1º de janeiro. A gente entende que o Rodolfo nos deu uma oportunidade, criou uma equipe que é o seguinte: a gente entregar o trabalho e o voto ser consequência desse trabalho. É a gente pegar o terceiro setor, mas com responsabilidade, saber que ali tem sonhos, tem projetos, tem anseios, tem pessoas que tem muita coisa para entregar, e você respeitar é empatia. A palavra que eu quero usar essa noite e que deixar no coração de todos é empatia. E agradecer, André, agradecer vocês por terem aceitado esse nosso convite. A gente ficou encantado com a capacidade de cada um. Sem dúvida. E assim, a gente tem que ter a consciência que eles são a exceção à regra, e a gente precisa quebrar essa máxima. Essa máxima, eles não podem ser mais a exceção à regra, eles têm que ser a regra. Exatamente. Aumentar essa exceção até que a exceção vire regra. Exatamente. É isso que a gente sonha como uma cidade melhor, um país melhor e um mundo melhor. O Elias fugiu, mas já tá de volta aqui. Tudo bem? Eu acho que eu deixaria um recado bem simples, que nunca deixe de sonhar. Todas as dificuldades que você tenha, aprenda uma lição com elas e siga em frente. Porque nada derruba uma pessoa que não quer ficar deitada no chão. Então vai pra cima, porque tudo tem um motivo para acontecer aqui dentro da Terra. Então, eu acredito muito nisso. Espero que vocês sonhem bastante, que vocês vão para cima. Se não acontecer em 1 ano, vai acontecer em 2, em 3, mas uma hora acontece. Então, quero realmente desejar muita esperança para vocês, muito sucesso, e que todos aqui possam sentir um pouco da felicidade de falar: eu fui vencedor. Exatamente. Muito bem. Sensacional. Gente, eu só tenho que agradecer Elias, Fran, Marcelo, o Valdir aqui. Muito obrigado pela oportunidade de bater esse papo com vocês. Sim. Foi muito bacana. E assim, eu acredito que o pessoal que está nos assistindo, que está nos acompanhando, que está nos ouvindo também, tirou aqui algumas ricas lições Sim. sobre empreendedorismo, sobre juventude. E é essa a minha função, a função aqui do podcast: levar conhecimento, levar informação, e informação de qualidade.
né? Não é qualquer informação, porque qualquer informação já tá cheio aí na internet. É informação de qualidade com gente bacana que tem o que falar. E você que está nos assistindo, gostou desse bate-papo, desse podcast? Comenta aqui, curta, compartilha. Tem alguma dúvida? Quer mandar mensagem para a rapaziada aqui? Põe aqui no comentário, eu encaminho para todos eles. Eles vão responder com certeza, com o maior prazer. Lembrando para vocês que nosso podcast está aqui no YouTube, também está nas plataformas de podcast, está lá na programação da Croma TV. Rapaziada, se vocês quiserem, segue lá a programação da Croma TV, vai passar lá, hein? E também os cortes estão lá no Instagram, no TikTok. Então, espero vocês. Até o próximo episódio.